Logo TRE, composto pelo círculo celeste, com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo, escrito "Aguarde, em instantes iniciaremos a nossa transmissão". Informações descritas no canto inferior da tela /azul. 61ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE Amapá, de 11 de setembro de 2023. Imagem ampla do plenário, assentos pretos do lado direito e esquerdo vazios. Ao meio, corredor sem movimentação. Desembargadores acomodados em seus lugares. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal. Atrás da tribuna principal, 2 bandeiras, ao lado direito e ao lado esquerdo, e 2 telões também ao lado direito e ao lado esquerdo.
Recording in progress. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham neste tela, momento, o desembargador na abertura João Lages. da sessão de julgamento Ele é um homem de do pele Tribunal clara, Regional cabelos pretos, Eleitoral. Eu usa quero que todos óculos, estejam está usando uma sejam camisa muito bem-vindos, cinza, a gravata vocês que estão cinza, toga preta. presencialmente, o nosso Procurador Ele Regional participa da Eleitoral, sessão os juízes membros presencialmente e aqui está sentado presentes, em frente doutora ao seu Paola, notebook. doutor Rivaldo, doutora Tina, Imagem os ampla juízes do que estão plenário. justificadamente por videoconferência, o doutor Paulo Madeira, que está concluindo o desembargador mestrado João dele, Lages. o doutor Anselmo, que também tem atribuições, está justificadamente em audiência, né, por meio dos nossos canais online. E eu quero registrar a presença do doutor Anginaldo, seja muito bem-vindo, doutor Anginaldo, doutor Fábio também, muito bem-vindos. Imagem ampla do o doutor Ercílio Aquino, que nos acompanha também na modalidade remota, né, está em Brasília e atuará na sessão de hoje. A você, cidadão e cidadã, sintam-se em casa, ainda que virtual, porque você está acompanhando o nosso trabalho no Tribunal da Cidadania, aquele tribunal que é responsável, digo sempre, e não me canso de dizer, em garantir a democracia e olhar por você, eleitor, eleitora, que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. Imagem ampla do plenário. Logicamente, de chamar em julgamento os processos que estão pautados. João Lages. Eu submeto aos ilustres pares a ata da sessão anterior e, se não houver divergência, eu declaro a ata por aprovada. Do plenário. Então, ela está aprovada, nós temos quórum e eu Lages. chamo, então, a julgamento. É uma continuação de julgamento. No item 1 e 2 da pauta, a AIG número 601640 de 2022, e na representação especial número 0601641 de 2022, de relatoria ambas do nosso desembargador Carmo Antônio, o regedor eleitoral, investigante na primeira, o Ministério Público Eleitoral, que é representante na segunda, e o investigado e representado é Jorge Emmanuel Amanajás Cardoso e Júlio César da Silva Nascimento. A composição originária, juízes Mário, tem a composição atual, certidão é a seguinte: o TRE, por maioria, essa certidão é do último julgamento, Milene, que eu não participei? Sim, Excelência, posição de 7 de agosto. Falta só eu votar, né? Sim, senhor. Perfeito. Os demais já votaram. Perfeito. Então, é só o resumo das duas sessões anteriores que tivemos neste processo. O TRE da Amapá, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do representado Júlio César da Silva Nascimento e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de Jorge Amanajás, nos autos da representação especial. Rejeitou a preliminar de nulidade consistente na quebra da cadeia de custódia da prova colhida no aparelho celular, conheceu da representação somente em relação a Jorge Amanajás e conheceu também da AIG. No mérito, rejeitou a prejudicial de decadência e, após os votos dos juízes Carmo Antônio, Mário Júnior, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, julgando procedentes as ações, e do juiz Rivaldo Valente, julgando-as improcedentes, o julgamento foi suspenso para aguardar o voto do juiz João Lages, presidente, que estava justificadamente de férias. O meu voto é no sentido de acompanhar a relatoria, o ilustre relator, porque analisei esse processo, na verdade já tinha analisado, eu estava só esperando aguardei o voto do juiz Rivaldo Valente para saber se havia algo que alterasse o nosso convencimento, e não encontrei isso com todas as venhas, doutor Rivaldo, muito embora justificando que foi um voto muito substancioso e um voto muito fundamentado. Mas eu me convenci, tal qual o relator, de que essas ações elas devem ter essa procedência como foi feita naquela ocasião. Então, anuncio o resultado. O TRE, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo MP eleitoral, referente ao impedimento das juízas Tina e Paola, nos termos dos votos proferidos. Vencidos neste ponto, o juiz João Lages,
por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do representado Júlio César da Silva Nascimento e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de Jorge Amanajás nos autos da representação. Rejeitou a preliminar de nulidade, consistente na quebra de cadeia de custódia da prova, colhida no aparelho celular. Conheceu da representação somente em relação a Jorge Amanajás e conheceu também da AIGE. No mérito, rejeitou a prejudicial de decadência e, por maioria, julgou procedentes as ações. Tudo nos termos dos votos proferidos, vencido o juiz Rivaldo Valente, que as julgava improcedentes. Oi, presidente. Oi, desembargador Carmo. Que o meu vídeo não está funcionando. Imagem e não esse era o único que a minha participação era exigida e eu estou prestes a embarcar. Eu peço a Vossa Excelência e aos demais colegas licença para me ausentar, é possível? Sim, desembargador, é possível. Na Boa tela, viagem, tá bom? desembargador João Lages. E vá na paz. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Nos encontraremos pessoalmente. Até amanhã, tudo bom. Perfeito. Então, deixa eu ver. Tinha algum advogado que estava aguardando esse julgamento? Tinha a doutora Amanda. Doutora Amanda, estou lhe vendo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Excelência. Muito obrigada. Na Sempre tela, bom doutora receber Amanda. suas boas-vindas. Perfeito. Na Tá tela, bom. Obrigado, o desembargador doutora. João Lages. Nós vamos... os itens 3 e 4 estão em segredo de justiça. Deixaremos, então, ambos para o final, já que temos apenas, depois desse, o embargo. E eu chamo, então, o item 5 da pauta, o item 5, que é o embargo de declaração na prestação de contas eleitorais. São 2 embargos, número 060-1246 de 2022, origem Macapá, relator é o juiz Rivaldo Valente. O embargante e embargado ao mesmo tempo é Gilvan Pinheiro Borges, embargante e embargado Ângelo de Souza Ferreira e Helene Camilo da Silva. E o embargante e embargado Ministério Público Eleitoral. Haverá sustentação oral nesse processo? O doutor Ercílio, ele está presente. Doutor Ercílio fará a sustentação oral. Então, concedo a palavra ao ilustre relator para relatório. Obrigado, senhor Na presidente. tela, o juiz Rivaldo Presidente, Valente. eminentes pares, Ele é um outro homem procurador de pele regional, clara, ilustres cabelos advogados grisalhos, presentes, usa Reginaldo. óculos, está vestindo uma Obrigado camisa pela presença, branca, doutor Fábio gravata Garcia, escura e toga todos que preta. nos assistem pelo canal do Ele YouTube. participa da sessão Boa tarde. presencialmente e está sentado Trata-se em frente de ao 2 seu embargos de notebook. declaração opostos por Gilvan Pinheiro Borges e pelo Ministério Público Eleitoral, em face do Acordo 7946 de 2023, proferido na sessão no dia 14 de junho de 2023, em que foram julgadas, aprovadas com ressalva as contas de Gilvan Pinheiro Borges, Ângelo de Souza Ferreira e Helene Camilo da Silva, determinados o recolhimento do montante de R$ 26.736,01 ao Tesouro Nacional, referente à aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Campanha, com gasto de pessoal e a utilização de recursos de origem não identificada. O acordo embargado recebeu a seguinte ementa, qual o presidente peço vênia para dispensar a leitura, meu voto está disponibilizado, do acordo que foi objeto dos embargos. Nos embargos de declaração oposta por Gilvan Pinheiro Borges, alega-se, em síntese, que o acordo embargado foi o contraditório ao julgar como irregulares e ausentes de comprovação efetiva a despesa com pessoal, vez que foram apresentadas notas fiscais para os gastos na forma do artigo 60 da Resolução do TSE 23.607 de 2019. Aduz ainda que a unidade técnica concluiu pela aprovação com ressalvas, não tendo sido apontada qualquer irregularidade nem necessidade de realização de diligência no tocante às despesas com contratação de pessoal para a campanha. Acompanhe os embargos de declaração, peças contendo contratos de prestação de serviço, foi juntado nos autos. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para afastar a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. Por seu turno, nos embargos opostos pelo Ministério Público Eleitoral, alega que o acordo embargado foi omisso ao não esclarecer as razões pelas quais deixou de aplicar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que afasta a tese de que a prestação de conta se limitaria à mera análise da escrituração contábil,
Sustenta o parquê ainda que o acordo embargado, quanto à alegação de ausência de efetiva comprovação dos gastos com produção de conteúdo para programas de rádio, televisão ou vídeo, bem como deixou de apontar de que forma o valor referente aos gastos com os serviços advocatícios aquedou-se aos princípios constitucionais destacados no parecer ministerial. Aponta ainda omissão no julgado quanto à incidência do artigo 35, parágrafo 11 da resolução do TSE 23.607, de 2016, em relação aos combustíveis adquiridos pelo locador e não apreciação dos artigos 26, inciso 4º, da Lei das Eleições e artigo 35, inciso 4º e 53, a linha G, ambos da resolução do TSE 23.607, no que tange à ausência de despesa com motorista. Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração. O embargado Gilvan Pinheiro Borges apresentou contrarrazões aos embargos do Ministério Público Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. É o relatório... Imagem ampla do plenário. O Ministério Público Eleitoral, doutor Milton. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores julgadores, trata-se do caso de embargo de declaração do Ministério Público Eleitoral, reafirmando a tese que vem sendo repisada pelo órgão ministerial nessas prestações de contas de campanha da eleição de 2022, que é basicamente a aplicação do princípio da economicidade na análise da prestação de contas, princípio esse abarcado pelo TSE. Nesses embargos, o Ministério Público Eleitoral aduz que a decisão embargada não foi omissa no ponto de tratar da aplicação de um precedente do TSE, o precedente do RESP 06011-6394, que traz essa questão da aplicação do princípio da economicidade na prestação de contas, por ocasião da análise de sua regularidade. Isso no contexto da análise dessa prestação de contas num gasto com serviços advocatícios que não teriam atendido, na visão do Ministério Público, o princípio da economicidade por não haver a comprovação da adequação do montante gasto com tal contratação e o que foi comprovado de serviço efetivamente prestado durante a campanha do candidato embargado requerente. Além disso, nesses embargos, o Ministério Público aduz a omissão na análise da aplicação no que diz respeito aos gastos com combustível, que consta que essa Igreja Corte considerou regular, apesar de o gasto ter a despesa constar de forma dissociada a aplicação do artigo 35, inciso 4, e também os parágrafos 11, 12 da Resolução 23.607 de 2019. No entender do Ministério Público, também não restou devidamente fundamentada a incidência ou não desse dispositivo normativo no caso em tela. Por tais razões, o Ministério Público reitera o teor de todo o recurso e pede o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração. A manifestação. Imagem ampla do plenário. Obrigado, doutor Milton. O doutor Ercílio, Vossa Excelência, está com a palavra. Seja muito bem-vindo e bom trabalho. Imagem ampla do plenário. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, esse egrégio ele é um homem de pele clara, excelentíssimos cabelos senhores grisalhos, usa magistrados, óculos, está componentes vestindo desse uma egrégio camisa tribunal, branca, gravada excelentíssimo senhor listrada de Procurador preta Regional Eleitoral, e terno preto. Excelentíssimos senhores advogados, servidores, senhoras e senhores. Senhores magistrados, senhor presidente, a defesa pontualmente releva destacar quanto ao item que foi que entendeu pela desaprovação referente ao pagamento de serviços trabalhadores de campo para a campanha eleitoral do prestador de contas. Apenas para relembrar, senhor presidente, releva destacar que a unidade técnica desse egrégio tribunal concluiu pela aprovação com ressalva
e, no entanto, não apontou qualquer irregularidade ou sinalizou diligência ao item, né, mencionado, que são os serviços contratados de 10 pessoas para a campanha. Esse ponto é relevante frisar. Outro aspecto, senhor presidente, senhores magistrados, que merece destaque é o fato de que as notas fiscais foram juntadas e especificadas minuciosamente os trabalhos desenvolvidos pelos contratados, com os respectivos contratos bancários comprovando pagamento e os contratos entabulados que foram acostados com os presentes embargos. Constam na cláusula primeira, inclusive, os serviços que foram prestados. E aqui eu peço a venha para ler apenas essa primeira cláusula, que diz, abro aspas, é o objeto do presente contrato a prestação de serviço de coordenador de campanha eleitoral 2022 da Zona Sul de Macapá e do município de Santana, nos respectivos bairros de Macapá, Zerão, Jardim Marco Zero, Central, Laguinho, Jesus de Nazaré, Santa Rita, Muca, Fazendinha, Vale Verde, Universidade, Congós e Buritizal. Em Santana, os seguintes bairros, Elesbão, Igarapé da Fortaleza, Novo Horizonte, Vila Amazonas e Fonte Nova, da qual o contratante participa na qualidade de candidato ao governo. Foram juntados diversos, os 10 contratos, né, foram transcritos nos presentes IDs, as notas fiscais respectivas, discriminando os serviços de cada contrato e os extratos bancários confirmando o pagamento dos 10 contratados. Nesse sentido, senhor presidente, eminentes magistrados, para além da apresentação, apresentar as respectivas notas fiscais, foram relacionadas aos comprovantes bancários de transferência nominal para cada contratado. Bem ainda, tem-se contrato firmado pelas partes discriminados todos os serviços prestados na campanha eleitoral. Nessas perspectivas, portanto, são idôneos e hábeis a possibilitar a fiscalização das contas por essa justiça especializada. De acordo com a resolução TSE 23546 de 2017, portanto, o prestador de contas pode juntar qualquer meio de prova capaz de comprovar o gasto público. E aqui eu cito a jurisprudência, Excelência, e peço venha aqui para somente um trecho aqui da prestação de conta TRE de Tocantins, número 80688, e abro aspas, constitui cessamento do direito à ampla defesa e à omissão da Justiça Eleitoral em oportunizar ao candidato a apresentação de justificativas e documentos necessários para sanar a irregularidade que implique a desaprovação de suas contas de campanha. Segundo a jurisprudência eleitoral, em se tratando de prestação de contas, é admitida a juntada de documentos em sede recursal, por aplicação do princípio do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas. Apresentado em sede de embargo de declaração, documento hábil a sanar a inconsistência que gerou a reprovação de contabilidade de campanha de candidato em primeiro grau de jurisdição, cabe atribuir-lhe efeito infringente para reformar o acordo combatido a fim de aprovar as contas, ainda que com ressalva. Fecho aspas. Tem também, no mesmo sentido, aqui, o julgado prestação de contas 190, dígito 95 do DF, relator o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJ 12/3 de 2021, abro aspas, a resolução TSE 23547 de 2017 admite qualquer meio idôneo de prova documental para fins de comprovação de despesa, tais como os contratos, comprovantes bancários, bem como recibos recibo na hipótese em que dispensa a emissão de documento fiscal. Nesse norte, desde que idôneos e hábeis a possibilitar a fiscalização das contas pela essa justiça especializada, o prestador pode juntar qualquer meio de prova capaz de comprovar o gasto público. Fecho aspas. No mesmo sentido, Excelência, a prestação de contas, cujo relator foi o ministro Raul Araújo Filho, DJ de 13/3 de 2023, recente julgado. Portanto, a nota fiscal, além de obedecer o disposto no artigo 63 do caput da resolução 23553 de 2017, contém elementos hábeis a demonstrar o vínculo eleitoral da despesa custeada com os recursos públicos,
e demais disso foram juntados os contratos, os extratos bancários que consta o pagamento e recebimento pelos contratados. Nesse sentido, senhores magistrados, senhor presidente, releva importantíssimo que esse douto juízo, esse tribunal manifeste e expancar essas contradições e, via de consequência, imperativo o provimento do recurso com efeitos infringentes. E espero, então, requer o embargante, acolhimento dos presentes embargos, aprovação das contas com ou sem ressalvas, sem a necessidade de devolução do valor de R$ 26.736,01, uma vez que restou provada, senhor presidente, senhores magistrados, a correta aplicação da despesa na campanha eleitoral. Quanto aos embargos, esses foram os embargos do prestador de conta, e quanto aos embargos do Ministério Público, a jurisprudência desse tribunal é bem pacífica, no sentido de que não existe qualquer omissão a ser sanada. Então, nesse sentido, senhor presidente, pelo conhecimento e provimento dos embargos do prestador de contas e que desprovido os embargos de declaração do eminente Ministério Público Eleitoral. Imagem ampla Obrigado, do plenário. doutor Exílio. Devolvo a palavra ao relator para voto. João Lages. Obrigado, senhor presidente. Na tela, o juiz Presente os pressupostos Rivaldo de admissibilidade, conheço dos 2 embargos de declarações opostos. Acho que não há divergência, Vossa Excelência pode prosseguir. Senhor presidente, eu passo a análise de cada um dos aclaratórios individualmente. Passo a analisar os embargos de declaração opostos por Gilvan Pinheiro Borges. Alega o embargante, Gilvan Pinheiro Borges, em síntese, que o julgado teria sido contraditório ao inadmitir a documentação fiscal juntada como suficiente na comprovação dos gastos com despesa de pessoal. A esse respeito, devo esclarecer que não houve nenhuma contradição, uma vez que a norma eleitoral exige, especificamente, nos termos do artigo 35, parágrafo 12º, que as despesas com contratação de pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, de modo que, não sendo possível extrair, ainda que tendo sido apresentada a nota fiscal para as despesas, qualquer um desses elementos deve a despesa ser considerada irregular, por ausência de formalidade expressamente exigida pela norma eleitoral, conforme precedente desta Corte. Relatoria aqui do juiz Orlando Souto Vasconcelos, julgada em 27 de abril de 22. Não obstante, entendo que é o caso de admitir a documentação complementar acostada em sede de embargo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos tribunais eleitorais e do TSE. Isto porque, compulsando os autos, verifico que, para tais despesas, de fato, não foram exigidas quaisquer documentações complementares, nem pela unidade técnica, nem pelo parquê, tendo sido consideradas as despesas como regulares pela primeira. Não tendo sido objeto de diligência, entendo que não há que se falar em preclusão, merecendo, assim, o exame de peça juntada a posterior. Examinando as cópias do contrato de prestação de serviço juntado nos embargos, em conjunto com os documentos pessoais dos contratados, os respectivos comprovantes de pagamento, bem como as notas fiscais juntadas anteriormente, não vejo razão para que não se concluir pelo atendimento do preceito esculpido no parágrafo 12º do artigo 35 da resolução do TSE 23.067 de 2019. Sendo assim, acolho os presentes embargos com efeitos modificativos para afastar a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional relativo aos gastos com contratação de pessoal, reputando-se regulares nos termos da norma de regência, mantendo tão somente a devolução relativa à utilização de recursos de origem não identificadas. Em relação aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral, aduz o parquê pela existência das seguintes omissões no acórdão embargado. Item 1, suposto afastamento da aplicação da teoria dos precedentes e acordo paradigmático do Tribunal Superior Eleitoral no tocante à aplicação dos princípios constitucionais às despesas com recursos públicos objeto da prestação de contas. Item 2, ausência de apreciação dos elementos exigidos
para demonstrar a efetiva realização de serviços prestados para a produção de conteúdos para programas de rádio, televisão e vídeo. Item 3, ausência de identificação de que forma que os gastos com o serviço de advocacias teriam atendido os princípios da transparência, publicidade, razoabilidade e economicidade. Item 4, omissão no julgado quanto à incidência do artigo 35, parágrafo 11º da resolução do TSE 23.607, em relação aos combustíveis adquiridos pelo locador e não apreciação dos artigos 26, inciso 4º da Lei das Eleições e artigo 35, inciso 4 e artigo 53, a linha G, ambos da resolução do TSE, no que tange a ausência de despesa com motorista. Pois bem, no que tange a suposta incorreção da tese segundo a qual a prestação de contas não se presta a aferir a adequação das contas aos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição da República e afastamento do acordo paradigmático, adianto que não aceite razão ao embargante, haja vista que não houve no acordo embargado qualquer afirmação no sentido de afastar a aplicação dos princípios constitucionais, como da economicidade, tendo esta Corte reputado regulares as despesas questionadas pelo embargante, em razão de que as provas contidas nos autos demonstrarem o integral cumprimento de determinação imposta pela norma de regência e não a extrapolação dos limites legais de gasto. Quanto à omissão relativamente à ausência de efetiva comprovação das despesas com conteúdo nos programas de rádio, televisão ou vídeo, verifica-se da leitura do voto condutor que este expressamente admite toda a documentação apresentada como suficiente para atestar a regularidade e, por conseguinte, sua efetividade, na forma do parágrafo 2º do artigo 35 e parágrafo 1º e artigo 60, ambos da resolução do TSE. Aqui eu transcrevo, senhor presidente, os pontos no meu voto, já disponibilizado aos ilustres membros desta Corte, qual peço dispensa a sua leitura. Logo, não há que se falar em omissão nesse ponto. No tocante à ausência de indicação de que forma os gastos com serviços de advocacia teriam atendido os princípios da transparência, publicidade, razoabilidade e economicidade, verifica-se, outrossim, que o acordo enfrentou explicitamente o ponto alegado pelo parquê. Da mesma forma, senhor presidente, transcrevo aqui os pontos no meu voto, qual foi objeto dos embargos de declaração do MP. No que se refere à documentação trazida quanto à ausência, apreciação da incidência do artigo 35, inciso 4 e artigo 53, a linha G da resolução do TSE, em relação à ausência de registro de despesa com motorista, verifica-se que tais teses sequer foram suscitadas anteriormente pelo embargante, não havendo no parecer ministerial qualquer menção a este dispositivo, o que inviabiliza a sua apreciação em sede de embargo e declaração, ou se tratar de indevida inovação recursal, não havendo que se falar em omissão no acordo a esse respeito. Contudo, relativamente à incidência do artigo 35, parágrafo 12º da norma eleitoral, em relação ao combustível adquirido pelo locador, conforme previsto no contrato de locação, em que pese o voto condutor não tratar expressamente do tema, não obstante, anoto que se firmou nesta Corte o entendimento de que, abre aspas, o aluguel de veículos e despesas macro em relação aos gastos com combustível, sendo desnecessária a declaração da prestação de conta. Fecha aspas, acordo de relatoria do juiz Paulo Madeira, julgado em julho de 2023. Razão pela qual dispensenda a exigência de qualquer tipo de comprovação do combustível decorrente da utilização dos veículos locados. Por tal motivo, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para fins integrativos. Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração de Gilvan Borges Pinheiro, com efeitos infringentes, para afastar a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional referente à ausência de comprovação de despesa, mantendo somente a devolução de R$ 356,01 relativa à utilização dos recursos de origem não identificada, e acolher parcialmente o declaratório ministerial apenas para fins integrativos. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Imagem ampla do plenário. Luiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente,
o procurador Na regional tela, o eleitoral, juiz Mendes Anselmo Paz, Gonçalves. eu vejo com bastante Ele é um reserva homem de a pele clara, situação de calvo, usa aceitarmos óculos, está documentação vestindo uma complementar camisa em cinza sede de listrado, embarque de gravata declaração. preta e terno Se nós preto. começarmos a admitir a Ele participa da comprovação, sessão de forma se híbrida. se tiver havido uma intimação posterior para complementação pelo núcleo técnico, eu não vejo a possibilidade de admitirmos, tá, em embarque de declaração, documentos comprovando uma despesa, tá, que deveria ter sido comprovada, tá, no momento certo. Por quê? Se nós não admitirmos a preclusão nessas situações, nós vamos tornar infinitos julgamentos. A todo caso, nós vamos ter que, na verdade, em decorrência de embarque de declaração, nós vamos ter que estar o tempo todo fazendo análise de documentação nova. Então, a apresentação de documentação nova em sede de embarque de declaração só pode realmente ser admitida em caráter extraordinário. Tem que ser excepcional. Então, se há ausência de comprovação, tá, de documentos e houve intimação anterior para complementação, tá, eu não tenho como aceitar a análise disso nessa fase posterior ao julgamento. Então, eu só gostaria que o eminente relator só nos esclarecesse a respeito da intimação para complementação dessa documentação na fase de instrução. Houve ou não houve? Poderia nos esclarecer o relator, o doutor Rivaldo? Sim, senhor presidente. Eu, Imagem inclusive, no meu voto, eu esclareço esse questionamento que não houve nenhuma intimação para a complementação. Isso passou tanto pela unidade técnica juiz Rivaldo pelo Valente. Ministério Público. Né? No meu voto, eu esclareço essa situação, doutor Anselmo. Eu digo que... eu agradeço o esclarecimento. Essas despesas já não foram exigidas na tela, qualquer o documentação complementar. Valente. Não houve nenhuma notificação, intimação para que ela fosse suprida. Nem pela unidade técnica, nem pelo Ministério Público. Por isso que eu admiti a juntada da apreciação nos embargos dessa documentação complementar. Ok, eu agradeço o esclarecimento, doutor Rivaldo. Eu vou acompanhá-lo justamente por conta dessa situação extraordinária, mas fazendo sempre a ressalva, vou fazer a ressalva, tá? Porque em situações corriqueiras, ordinárias, em que tem havido a regular intimação, nós não temos como admitir, tá, a documentação em fase de embarque de declaração. Essa situação extraordinária é característica de preclusão. Tá, mas como nós estamos diante de uma situação extraordinária que não houve verdadeiramente a intimação para complementação, eu vou acompanhar o eminente relator. Perfeito. Como vota o juiz Paulo Madeira? Presidente, eminentes pares, sou procurador regional eleitoral, advogados, advogadas, servidores Ele e todos os demais presentes que nos acompanham pela rede. Senhor presidente, eu também entendo exatamente como o nosso colega Anselmo, mas eu sempre faço uma ponderação em um aspecto. A regra realmente deve ser essa, né? Eu acho que a gente não deve ficar aceitando provas nessa fase de declaração. Mas existem mesmo situações excepcionalíssimas, inclusive diferentes dessa, em que houve intimação da parte, enfim, e que ainda assim talvez seja possível. E eu trago aqui a hipótese que passou num processo que não foi da minha relatoria, né? Mas eu acompanhei, porque esse processo ele foi trazido ao pleno, onde a parte alegou que uma das mídias que era toda aquela situação que demonstraria a regularidade das contas, ela foi corrompida no fluxo de encaminhamento ao TRE, não é? Então, estava lá, aparecia a mídia, só que não é como se estivesse zerada, não tivesse sido deletada, né? Então, são situações assim, excepcionais que eu acho que a gente, claro, não pode deixar de levar em conta, né? Então, realmente, a situação é excepcional, mas nos casos concretos, é por isso que eu sempre destaco que julgamento tem que analisar casos concretos, e no caso concreto me parece que não haveria mesmo justa causa para continuar com aquela decisão anterior, né? Porque, de fato, não tinha havido a oportunidade. Então, eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Perfeito, doutor Paulo. Como vota a doutora Tina Souza?
Presidente, na tela, tarde. juíza boa tarde, Paola Pares, Santos. doutor procurador Imagem ampla do plenário. eleitoral, senhoras e senhores, advogados Na presentes. tela, juíza Eu Tina acompanho Souza. o voto do relator também com as ressalvas dos colegas que me antecederam. Penso exatamente da mesma maneira. Perfeito. Imagem Juíza ampla Paola do Santos. plenário. Na tela, juíza Senhor Paola presidente, Santos. ilustres pares, doutor procurador regional eleitoral, a todos os presentes, boa tarde. Senhor presidente, eu também acompanho o voto do relator, tendo em vista todos os apontamentos que foram feitos aqui, justamente por causa da questão do formalismo moderado, né, que o CPC ele realmente permite a juntada em situações excepcionais. É como voto. Perfeito, eu Imagem também acompanho o ampla do relator. Eu plenário. quero só justificar que a questão de apresentar essa documentação, muito bem colocada pelo doutor Anselmo, eu confesso que Na já tela, passei o por desembargador cima um João pouco dessa Lages. formalidade, em alguns casos, especificamente, né, doutor Anselmo e a todos, como lembram daquele julgamento da prestação de contas da candidata, a então candidata Josi, acho que era Josi Rocha, alguma coisa assim, lá do Imagem ampla do plenário. do sistema S, todos lembram, que ela conseguiu reverter um resultado nosso de julgamento apresentando num recurso Na tela, especial, o desembargador João Lages. foi um recurso especial, lá no TSE, apresentando documentos que passaram ao nosso léu. Por conta daquilo, eu confesso que depois já tive umas 2 oportunidades, quebrado um pouco esse rigor da forma, mas o doutor Anselmo tem toda a razão. Eu vou rever meu posicionamento, doutor Anselmo, porque, de fato, nós temos que criar essa rotina. Se a lei ela coloca essa questão da preclusão e ela inviabiliza documentos novos em sede de embargos, é exatamente para não ficar elastecendo e ter um rito, ter um procedimento, um fluxo de início e fim, para que nós possamos analisar os documentos que venham a tempo, né? Então, muito boas colocações do doutor Anselmo, né, agregando, inclusive, ao voto do relator, a quem parabenizo também, e acompanho, como disse, o relator e anuncio o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, conheceu dos embargos e, no mérito, pelo mesmo quórum, acolheu parcialmente os embargos opostos por Gilvan Borges, dando-lhes efeitos modificativos para afastar a devolução de recursos ao Tesouro Nacional referentes aos gastos com contratação de pessoal e acolheu os embargos opostos pelo Ministério Público Eleitoral, conferindo-lhes efeitos integrativos, tudo nos termos dos votos proferidos. Obrigado, doutor Exílio, sempre bom tê-lo, seja sempre bem-vindo, tá bom? Qualquer dia vem aí para tomar um café aqui com a gente, pessoalmente, tá? Muito obrigado. Ok? Agora é segredo de justiça. Os advogados que vão participar, né? O doutor Anginaldo, aliás, eu registro o doutor Anginaldo, poucos sabem não, muitos sabem, mas é preciso ser dito, porque estamos sendo acompanhados, doutor Anginaldo, aqui por algumas pessoas da internet. Vossa Excelência é proveniente dessa casa. Vossa Excelência já trabalhou aqui, já foi servidor do eleitoral, né? É um amapaense que é um defensor público da União, muito nos honra pelo trabalho que faz, né? Alguns trabalhos que realmente mexeram com as estruturas da própria República. Estou falando naquele HC, não lembro o número, mas era do sistema prisional que Vossa Excelência propôs quando estava em Brasília e dentre outras ações. Então, sempre muito bom tê-lo, tá bom, doutor Reginaldo? Vossa Excelência fará sustentação moral aqui, eu já vi neste próximo, não é? Que são os em segredo de justiça. E eu peço a compreensão aos nossos internautas que, como está num processo de segredo de justiça, nós não podemos transmitir pelos nossos canais do YouTube, de modo que esse é o último julgamento. Eu me despeço de vocês que estão nos acompanhando, dizendo que amanhã nós temos sessão às 4h e será um prazer tê-los, ainda que virtualmente conosco, tá bom? Eu peço só para que a assessoria desligue os canais do YouTube, tá bom? E o doutor Anginaldo fica, mas, doutor Anginaldo, os seus acompanhantes, eles não vão poder nos acompanhar, porque... Ah, são advogados. Ah, tá, então pode ficar também. Acho que não tem problema, né? Eu acho que não tem. Não, são da Defensoria Pública da União, todos eles.
Tá bom. O Seixas também é nosso assessor jurídico, pode ficar, a assessoria jurídica pode ter acesso, mas as meninas que estão na assistência lá na Libras, né, não vão poder permanecer, tá bom? Porque está em segredo de justiça, tá bom? Logo TRE escrito, transmissão suspensa em virtude de julgamento de